Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Boa noite, irmãos. Queremos agradecer o convite do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, mais uma vez, para estarmos aqui reunidos, buscando o conhecimento espírita, trabalhando em nós, tendo essa tarefa, trabalhando em nós esse conhecimento tão importante para o nosso aprimoramento espiritual, moral também, Todo esse conhecimento é importante para todos nós. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo essa oportunidade bendita de aqui estarmos, em nome de Jesus, em nome de Deus, para esse trabalho de amor, esse trabalho que tanto nos ajuda a esclarecer os conhecimentos. E assim nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. E a esses espíritos bondosos e amigos que nos acompanham, que nos auxiliam, que nos amparam, que nos intuem. Obrigado, Senhor, por esse momento, de aqui estarmos reunidos nessa noite, Senhor, em Teu nome, para estudarmos um pouco mais sobre o Livro dos Espíritos, agradecendo a espiritualidade superior que nos ilumina, que nos intui para esse trabalho, Senhor, nos dando a palavra fácil, nos dando a intuição, nos auxiliando nos estudos, para que possamos aqui, nessa noite, nesse momento, colocarmos, Senhor, tudo aquilo que aprendemos de uma forma tranquila, para que nossos irmãos que estão do outro lado da telinha possam receber todas essas informações com muito amor, com muito carinho. Envolva, Senhor, a todos nós que aqui estamos, encarnados, desencarnados. Nossos irmãos, Senhor, que estão em casa, através da mídia, ou que estão nos seus afazeres, mas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que eles também possam receber de Ti todo o amor, toda a luz, todo o conforto, todo o auxílio, tudo aquilo, Senhor, que eles precisam para essa jornada evolutiva seja em êxito, buscando sempre a felicidade, buscando sempre a perfeição, que é o nosso objetivo, Senhor. E assim, em nome desses espíritos amigos, mas acima de tudo, em nome de Jesus e de Deus, iniciamos o estudo do Livro dos Espíritos aqui no Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus amigos, vamos falar hoje do Livro dos Espíritos, a segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo Espiritual, capítulo 8, da emancipação da alma, onde vamos estudar o sonambulismo. E quando falamos em sonambulismo, a maioria de nós lembra, de alguém acordando durante a noite, andando, falando, e a gente sem conhecimento algum sobre esse assunto, sobre esse fenômeno, a gente tranca a porta e acha que é a criança, principalmente às vezes quando é criança, acho que está meia perturbada, e quando na verdade é um fenômeno comum e natural. Então a gente tem que vigiar um pouquinho e compreender um pouquinho sobre isso, Então é um fenômeno que acontece durante o sono. Então, ele faz com que as pessoas realizem tarefas, atividades que elas não, às vezes, que durante o estado de vigília, acordado, não faz. É como se uma parte do cérebro acordasse e a outra não, Então, o que é um sonâmbulo? É um estado de emancipação da alma mais completo do que no sonho, onde o espírito se torna mais independente do corpo físico e suas percepções se ampliam, como também ampliam as possibilidades de interação com o mundo espiritual. Esse fenômeno, ele pode ser natural ou evocado, Ele pode ser natural ou ele pode ser magnético. E o magnético é através da evocação. Então, o sonâmbulo, ele é natural, espontâneo ou provocado através do magnetismo, Então,
a pergunta do Livro dos Espíritos, ela vai do 425 ao 438. E a primeira pergunta de Kardec foi a seguinte: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Como explicar o sonambulismo natural, que é aquele sonambulismo que não é provocado pela hipnose? Aí a espiritualidade respondeu: sim, o sonambulismo natural tem relação com os sonhos, sendo considerado um estado de independência da alma, mais completo que o sonho. A alma se emancipa, né, parcialmente do corpo, quer dizer, ela sai do corpo, ela fica livre, ela se liberta, podendo agir e perceber o mundo ao seu redor, o mundo espiritual ao seu redor, de forma bem mais livre e completa do que num sonho comum, né? Então, é comum que o sonâmbulo não se lembre do que aconteceu durante o estado sonambúlico, assim como acontece com os sonhos, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Porque no sonho a pessoa lembra de alguma coisa, mas é tudo fragmentado. Eu sonhei com isso, sonhei com aquilo, tudo fragmentado. Já o sonambulismo, ele vivencia aquilo ali, né? Ele vivencia aquelas ocorrências ali e ele consegue falar tudo o que ele está vendo, ele consegue, ele anda, ele senta, ele levanta, ele sobe, ele faz muitas coisas que no sonho não é feito, né? Então, como explicar, então, o sonambulismo natural, que é aquele sonambulismo que não é provocado pela hipnose? O sonambulismo natural, também chamado de espontâneo, é um distúrbio do sono que ocorre sem a influência de fatores externos, como a hipnose. É caracterizado por episódios em que a pessoa, durante o sono profundo, se levanta, anda ou realiza outras atividades motoras de forma automática e sem consciência. A ciência, né, os cientistas, os médicos, ainda não possuem uma explicação completa para o sonambulismo natural. Mas acredita-se que o provocado é uma coisa, o natural eles ainda não têm uma explicação completa. Mas acredita-se que ele esteja relacionado a fatores como a predisposição genética, como alterações no ciclo do sono e do estresse, ou seja, a privação do sono pode ocasionar o fenômeno do sonambulismo. A depressão, a ansiedade, o estresse, ele pode afetar também a qualidade do sono e aí contribuir para o sonambulismo, como também o uso de certos medicamentos, consumo de álcool, febre e doenças respiratórias também pode estar associados ao sonambulismo. Isso são os estudos científicos, né? Mas nós sabemos que o sonambulismo é um fenômeno também mediúnico, né? Então, a ciência não entende essa parte, né? E aí nós podemos dizer, né, aí vai para o 426, o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? A espiritualidade respondeu que é a mesma coisa, com a diferença de ser provocado. O magnético ele é provocado, né? Então, é aquele fenômeno geralmente provocado por um magnetizador ou um hipnotizador que impõe a sua vontade ao médium, que uma vez hipnotizado, ela entra em estado de transe através da hipnose, passa a ser comandado pelo hipnotizador, originando daí as mesmas coisas, né, que acontecem com o natural, né? Os efeitos provocados pelo sonambulismo natural. Apenas a vantagem de ser dirigido, direcionado. Essa é a diferença, né? Mas a liberdade que o espírito tem é a mesma coisa. Então, com o sonambulismo, a diferença entre sonambulismo natural e magnético, ela acontece, porque um acontece de forma espontânea, o outro é induzido e provocado pelo magnetizador. E é importante, né? É importante esse acompanhamento, muitas das vezes, para saber, né, se o sonâmbulo
Se, ele tá ali, se aquilo ali não vai trazer nenhuma uma dificuldade para ele, né? Porque senão, se trouxer alguma dificuldade, se tiver algum transtorno, vai ser, de repente, tem que buscar um profissional adequado para poder ajudá-lo a resolver, porque não é uma doença, mas pode, como a gente falou ali, os cientistas falaram, se for através de uma... Tem que ser natural. Se ele estiver ali naturalmente, sem nenhum problema de saúde, ele é um fenômeno, pode ser um fenômeno mediúnico, né? Mas se ele tiver algum problema, for tomando muito remédio, estiver muito estressado e acordar falando e tudo, tem que ser analisado e acompanhado. A 427. Qual é a natureza, ou de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? É o fluido vital, eletricidade animalizada, respondeu a espiritualidade, que são modificações do fluido universal. Ou seja, podemos dizer que o fluido magnético é representado como uma forma de energia sutil, uma modificação do fluido cósmico universal, que atua como intermediário entre o espírito e a matéria. Então, essa forma de energia serve como um veículo para a ação dos espíritos sobre a matéria, que é gerado naturalmente pelos espíritos, mas também pode ser manipulado por médios e magnetizadores, na transfusão de passes, na comunicação, na ação magnética. Então, esse fluido magnético ele pode ser utilizado ali também. Qual é a causa da clarividência sonâmbula? Porque existe a faculdade, né, de clarividência, né, a mediunidade de clarividência, mas o sonâmbulo ele tem a clarividência só naqueles momentos ali. Então ele não é clarividente, ele tem a clarividência sonambúlica. Então a espiritualidade fala o seguinte: já dissemos que é a alma que vê. Então o sonâmbulo ele vê com os olhos da alma, não é com os olhos físicos, né? Então, é a alma que vê, é um dom que a desabrocha na profundidade do espírito. E este percebe a distância com grande facilidade. Para o sonambúlico não existe barreira que possa impedir sua visão e, por vezes, sua audição que alcança grandes distâncias. Então, uma vez livre no espaço, através do desprendimento sonambúlico, o espírito vê com os olhos do espírito, sem a interferência dos órgãos físicos, que, de certo modo, dificulta muitas das vezes a visualização de um panorama mais amplo, principalmente no mundo espiritual. Então, há sonâmbulo que vê com tamanha clareza e faz prognósticos verdadeiros, como também diagnóstico em pessoas. Tudo isso depende também da evolução do espírito. Da evolução do espírito, o conhecimento que o espírito tem, e as precisões vão sendo mais ampliadas, né? De acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua evolução. Então, como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Perguntou Kardec aos espíritos. Aí a espiritualidade respondeu que não há corpos opacos para o sonâmbulo, né? Senão para nós mesmos, né? Para nossos órgãos grosseiros. Então, a matéria não oferece nenhum obstáculo ao espírito, que livremente a atravessa. Ou seja, o espírito não sofre nenhuma ação pela matéria, né? O sonâmbulo, ele não vê com os olhos físicos como nós. Estando desprendido do corpo, que o limita, ele pode atravessar todos os corpos da matéria sem nenhuma dificuldade, porque a energia que o reveste é mais sutil, possui a capacidade de penetrar qualquer corpo opaco, sólido, existente na natureza. A capacidade de ver através dos corpos opacos é uma característica da visão espiritual, que se manifesta mais claramente durante o sono sonambúlico. Então, você vê que para ele não existe diferença, não existe corpo opaco. Ele vai enxergar sobre qualquer objeto, sobre qualquer corpo. A 430. Porque a sua clarividência é a de sua alma, pois que a clarividência do sonâmbulo, né, é a de sua alma ou do seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo? E por que tantas vezes se engana? Porque ele não tem essa visão plena, né, de tudo. Por quê? E aí, às vezes, ainda se engana. A espiritualidade respondeu o seguinte: primeiramente, os espíritos imperfeitos, eles não
não é dado a verem tudo e tudo saberem. A gente não sabe de tudo. Não? Estamos ainda espíritos imperfeitos, não sabemos de tudo. Então, por sua imperfeição, eles não têm conhecimento de tudo. A clara evidência do sonâmbulo, sendo uma faculdade do seu espírito, ele não abrange a totalidade do conhecimento, nem o isenta de erros, pois os espíritos imperfeitos, mesmo em estado de emancipação da alma, ainda podem compartilhar defeitos, né? Preconceitos, ainda podem ter preconceitos, porque eles estão muito presos à matéria ainda, pelas suas imperfeições. Então, quando presos à matéria, os sonâmbulos não gozam de todas essas suas faculdades espirituais. Enquanto ele está unido à matéria, ele não está completamente livre. Ele está ainda obstruído, né, vamos dizer assim. Mas Deus deu ao homem a faculdade sonambúlica para um fim útil e sério, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Porque os sonâmbulos não podem tudo dizer, realmente, né? Ele não pode tudo dizer, ele vai dizer aquilo que for necessário, é perguntado a ele, ele vai responder de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua evolução e de acordo com a necessidade da situação, né? Então, e também ainda tem a deficiência do cérebro físico, que, sobrecarregado das preocupações do dia a dia, né, dos problemas de ordem física, entravam qualquer iniciativa no campo mais alongado das realizações. Portanto, o espírito do sonâmbulo ligado à matéria não possui plena liberdade e capacidade de percepção de um espírito desencarnado. Um espírito desencarnado é uma coisa, o sonâmbulo não, ele está encarnado, mas ele está em estado, né, de emancipação da alma, que é bem diferente, né? Então, nós sabemos que a tarefa, que o fenômeno sonambúlico é uma faculdade mediúnica que não depende da evolução do espírito. É uma tarefa, e uma tarefa que o ser, né, recebe, que o indivíduo recebe, que o espírito recebe, e ele pode ser muito imperfeito, pode ser muito limitado, pode não ter conhecimento espiritual, pode nem entender o que está se passando, mas ele irá atuar de acordo com os seus conhecimentos. O sonâmbulo não tem uma capacidade ilimitada de tudo saber, só porque está desprendido do corpo. Ele vai agir conforme aquilo que sabe. É igual a gente, morreu de hoje para amanhã, vai levar o que sabe. Não vai chegar lá e vai levar o que sabe. Aquilo que sabe é aquilo que ele vai poder informar. Então, tem outra pergunta. Qual é a fonte, Kardec perguntou para a espiritualidade, qual é a fonte, origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, ou seja, desperto e que não estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? Quer dizer, ele está acordado aqui, né, ele tem um conhecimento. Quando ele está com as ideias, quando ele está no sonambulismo, ele pode ter outro conhecimento, porque pode buscar nos seus arquivos, né? A fonte das ideias do sonâmbulo reside no seu próprio espírito, que possui um conhecimento mais amplo do que ele manifesta no estado de vigília. Aqui eu tenho um conhecimento, mas eu tenho meus arquivos de outras vivências que estão comigo aqui. Então, quando está no sonambulismo, ele poderá se acessar com mais facilidade do que, às vezes, até o desencarnado. Acessar porque ele tem essas condições, vai depender da sua evolução, né? Durante o sono sonambúlico, o espírito tem acesso a lembranças, né? Conhecimentos que ficam adormecidos, ou seja, dormitam por demasiado imperfeito. Seu invólucro corporal não permite rememorar-los. Mas, na realidade, o sonâmbulo é um espírito como outro qualquer, detentor de muitas experiências e muitas vidas, e durante o desprendimento ele retira do seu arquivo confidencial, como eu falei, consegue acessar os recursos que conquistou, os conhecimentos adquiridos no passado, adquiridos em outros planos, e que não são acessíveis à consciência desperta, quando está aqui, né, aqui no corpo físico. Muitas vezes esse conhecimento fica também embotado e enfraquecido por causa da ligação com o corpo físico.
Mas, quando ele desperta, né, do corpo, ele fica, emancipa, a alma se emancipa, ele tem liberdade de ação e percepção, podendo manifestar conhecimentos que normalmente estão ocultos aqui na matéria, né? Então, Kardec até fala, né, que o sonâmbulo, ele pode ver o mal, né? Ele pode ver o mal no corpo, né? No outro, mas é outra pessoa que indica o remédio, porque ele tem essa condição de ver o corpo. Então ele pode ver ali uma doença, mas não é ele que vai receitar, é o médico que vai receitar, né? Que vai receitar. Então ele tem essa dupla patente e se revela, além disso, por expressões, porque ele não pode dizer tudo. A espiritualidade diz que, quando diz para ele assim, ó, isso você não pode dizer, ele vai poder dizer. Por que não vai poder dizer certas coisas? Até em prol, em benefício de outra pessoa. Imagina se a pessoa, ele pode enxergar uma doença e falar que aquilo ali, a pessoa vai morrer daquilo. Não pode, né? Então nem tudo pode dizer. E até porque, e a gente não deve insistir. Não devemos insistir, que é para o nosso próprio bem. Se a espiritualidade superior falou, você não diz isso, não pode falar aquilo, que ele vai dizer, ó, disseram para mim não dizer, disseram para mim não falar. Aí você não insiste, porque pode ser prejudicial, e aí, se a gente insistir, pode criar oportunidade para o espírito leviano vir e falar as coisas, né? Aí, prejudicar, não é verdade? Então, fazer mau uso das suas capacidades. Como explicar a visão à distância em algum sonâmbulo? Perguntou Kardec. A alma não se transporta durante o sono? O mesmo se verifica no sonambulismo. Com maior liberdade, o sonâmbulo vai aonde quer, aonde precisa ir, e de lá nos revela tudo aquilo que ele está vendo, todas as experiências pelas quais está passando. Então, ele consegue enxergar a distância, né? Ele consegue ver a distância. Aí o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? Perguntou Kardec. E a espiritualidade respondeu, depende de uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se, desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. A clarividência sonambúlica, como fenômeno mediúnico, envolve a interação entre o corpo físico e o espírito encarnado, sendo que algumas pessoas possuem uma organização física que lhes permite uma maior facilidade de desprendimento do corpo físico durante o sono ou durante o estado sonambúlico. Essa facilidade pode ser influenciada por diversos fatores, como a estrutura nervosa e a permeabilidade da matéria em relação ao espírito. E a natureza do espírito, ou seja, seu grau de evolução e desenvolvimento moral, também desempenha um papel importante. Os espíritos mais evoluídos, como nós falamos aqui, podem ter maior facilidade de percepção e comunicação com o mundo espiritual, enquanto outros podem encontrar mais dificuldade devido a laços mais fortes com a matéria e menor desenvolvimento de suas faculdades. Quer dizer, aquele que é mais evoluído vai conseguir trazer mais informações, né? Porque como é uma faculdade útil, de construção, vai trazer mais informações, tem mais amplitude, pode trazer mais informações. E aqueles mais imperfeitos vai trabalhar dentro daquilo que ele sabe. As faculdades de que gozam, de que desfruta o sonâmbulo, são as mesmas que tem o espírito após a morte? Somente até certo ponto, pois é necessário ter em conta a influência da matéria, a que ele ainda se acha ligado. Então, eles desfrutam, né, gozam de algum ponto, né, antes ou depois da morte. Então, não só, porque até certo ponto eles gozam, pois é necessário ter ter em conta, né, a influência da matéria, a que ele ainda se acha ligado. Então, ele não tem, aliás, o espírito não tem total liberdade, né? O sonâmbulo não tem total liberdade. Só terá essa total liberdade quando ele desencarnar. Pois enquanto ele estiver preso ao corpo, ele vai continuar sentindo as limitações que o corpo impõe, né? Então a gente sabe disso. Desencarnado é uma coisa. O sonâmbulo a alma dele é emancipada, mas com certo limite, né? Até um certo ponto, vamos dizer assim.
O sonâmbulo pode ver outros espíritos? Sim. A maioria os vê muito bem. Vai depender do grau e da natureza, da lucidez de cada um. Algumas vezes, porém, ele não compreende de primeiro momento que ele está vendo o espírito. Ele toma por ser corpóreo, quer dizer, por pessoas vivas, né, como se fosse viva. Isso acontece principalmente com aqueles que não têm o conhecimento do espiritismo. Eles ainda não compreendem a natureza ou a essência dos espíritos. E esse fato os espanta muito e faz supor que tem diante dos olhos seres encarnados. Ou seja, julgo estar vendo pessoas vivas, né? Então, o sonâmbulo desperto do outro lado da vida vê com nitidez os espíritos do mundo espiritual, com exceção daqueles que estão no nível superior às suas vibrações. Os espíritos superiores que só poderão ser visualizados, quer dizer, eles veem os espíritos, mas para ver os espíritos superiores a ele, só vai os ver se for permitido, senão eles não vão ver, eles vão enxergar até um certo limite, né? Para aqueles sonâmbulos que não têm conhecimento espiritual, quando estão no mundo espiritual, acham que estão lidando com outras pessoas como ele, que estão acordados, vivos, interagindo durante a vigília, por falta de conhecimento espiritual. Então, é que Kardec fala, né? Quantas pessoas morrem, como ele acorda, desperta do outro lado e vê tudo igual, pensa que ainda continua vivo. É mais ou menos isso que ele vai dizer do sonâmbulo, quando na verdade, né, não é bem assim. O sonâmbulo que vê a distância, vê do lugar em que está o seu corpo ou do lugar em que está a sua alma. Aí a espiritualidade falou assim, por que essa pergunta? Pois você sabe que é a alma que vê e não o corpo. Então, na realidade, a visão sonambúlica se verifica em todas as direções e pode partir de qualquer ponto. O espírito se desprende, ele sai, o espírito vê, viaja, vai para onde tiver necessidade de ir. E é ele quem vê. No entanto, depende do grau evolutivo, pois se for inferiorizado, terá limites naturais. Então, o sonâmbulo ele não fica preso ao corpo, né? Ele vai até lá, né? Ele não fica vendo a distância, ele vai até lá aonde que ele precisa ir, né? Mas não tem distância para ele de acordo com a sua evolução. Tudo é de acordo com a evolução do espírito. Então, sendo a alma que se transporta, por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor, de frio, do lugar onde se encontra a sua alma e que está algumas vezes bem longe do seu corpo? A alma, em tais casos, não deixou inteiramente o corpo, ela permanece ligada pelo laço que os une. É esse laço o condutor das sensações, diz a espiritualidade. Quando duas pessoas se comunicam, se correspondem ou se comunicam de uma cidade para outra por meio de eletricidade, é a eletricidade a ligação entre seus pensamentos. É graças a isso que elas se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. Então, no sonambulismo, mesmo esse lado fluídico, né, que permite que as sensações experimentadas pela alma, mesmo em locais distantes, sejam transmitidas de alguma forma para o corpo físico. Então, é isso aí, na verdade, dizendo um exemplo prático, se a alma estiver em um ambiente quente, o corpo poderá sentir um aumento de temperatura. Se a alma estiver em um ambiente frio, o corpo poderá sentir calafrios, mas não de forma igual à da alma, né? Então, a última pergunta, ele pergunta, o uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito após a morte? Sim, muito, como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Então, o uso que o sonâmbulo faz de suas faculdades mediúnicas afeta o estado do seu espírito após a morte. Da mesma forma que o bom ou mau uso de qualquer faculdade concedida por Deus influencia a condição espiritual do indivíduo após a desencarnação. Então, o modo como o sonâmbulo utiliza essa faculdade, seja para fins nobres e construtivos ou para objetivos egoístas e prejudiciais, deixa marca no espírito que serão refletidos após a morte. Se o sonâmbulo utiliza sua faculdade para o bem, ajudando os outros ou buscando conhecimento elevado, isso contribuirá para o seu adiantamento espiritual. Se o outro lado o usa a fins egoístas, como satisfazer curiosidades ou prejudicar outros, e isso terá consequências negativas para o seu futuro espiritual. Assim como em qualquer outra ação, o sonâmbulo é responsável pelas consequências dos seus atos. No estado sonambúlico,
pois sua vontade e suas interações influenciam diretamente no seu espírito. Em resumo, o sonambulismo é uma faculdade que, como todas as outras, pode ser utilizado para o bem ou para o mal. O uso que se faz dela tem consequências diretas no futuro espiritual do indivíduo. Então, ele o sonâmbulo é um médium que possui a faculdade de se desprender durante o sono. É o aproveitamento para o bem ou para o mal desses recursos que vão determinar se será feliz ou não depois da morte, e se essa é a regra normal para todo tipo de recurso doado por Deus ao homem que tem a liberdade de escolher o melhor para si mesmo. Sabemos que todas as faculdades mediúnicas ou intelectuais têm um objetivo, e ninguém recebe permissão para desenvolver determinadas aptidões sem que para isso tenha, né? Tem essa aptidão. Então, vamos encerrar aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus por esse momento e dizendo: muito obrigado, Senhor, por tudo, que a tua paz faça presente, não só hoje, mas sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!